that will go. Olá, você está ligado no Espaço Life, um programa da Igreja Evangélica Corpus Christi. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, na certeza que grandes coisas e coisas novas o Senhor fará. Sabe o que a palavra de Deus diz? Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E para nós caminharmos no Espírito do Senhor, nós temos que dar um passo, temos que tomar uma decisão, não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos aqui, eu e a pastora Tânia. Tudo bem, pastora? Tudo ótimo. E que o Senhor abençoe muito você, onde você estiver. Que a bênção do Senhor invada o seu coração, a sua mente, tranquilize o seu ser no nome de Jesus, de toda preocupação, de todo medo, de todo pavor, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você muito especial. Nós somos pastores da Igreja Evangélica Corpus Christi e eu quero convidar você para estar conosco. Olha, é tão importante você estar na casa do Senhor. Sabe, porque é ali que a gente ouve falar de Deus, é ali que a gente encontramos pessoas que partilham da mesma fé que a gente. E é muito importante, e acima de tudo, esse é o desejo do coração de Deus e ponto final, não precisamos falar mais nada. Foi isso que Deus deixou instituído para nós, a igreja. Por isso eu quero convidar você. O nosso endereço fica na Avenida Papa Pio XII, bairro Macedo, em Guarulhos. É tão fácil, se você quiser, se você não vai dar desculpa, você vai dar um jeito e você vai estar conosco. Avenida Papa Pio XII, número 866, bairro Macedo, em Guarulhos. Dias de culto, terça, quinta e sábado, às 20 horas. E domingo, às 18 horas. Então, dias de culto, terça, quinta, sábado e domingo. Horários, terça, quinta e sábado, às 20 horas. E domingo, mais cedo, começa mais cedo e termina mais cedo, às 18 horas. Às 6 horas da tarde, começa a nossa reunião na Igreja Evangélica Corpus Christi, no domingo, às 18 horas. Certo, pastora? Certo. E olha, nós temos o culto de jovens no sábado, tem sido especial. Olha, você é jovem que está em casa, você pai, mande os teus filhos para a igreja no sábado, às 20 horas. Adolescente. Olha, é uma coisa tremenda que Deus tem feito. Deus tem levantado aí um pessoal aí cheio da unção e debaixo da graça do Senhor. E como nós dissemos aqui, não por força e nem por violência. Amém. Não é por imposição, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E é algo tremendo, pastora, porque nós estávamos até lendo aí no livro de Gálatas, Sim. capítulo 5, versículo 17, esse versículo que fala exatamente dessa posição que nós temos que ter em relação à nossa vida, em relação a Deus, em relação àquilo que nós cremos, naquilo que nós pregamos, naquilo pela qual nós andamos, porque todos nós temos uma meta, um alvo, nós temos uma forma de ser, só que o Senhor espera que nós sejamos assim. Como é que está escrito aí, pastor?
Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana, é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. E como é tremendo esse versículo. Como que a nossa natureza luta. É como se tivesse duas Tânias dentro de mim. Uma inclinada para aquilo que é certo, para aquilo que é de Deus, e outra inclinada para aquilo que não é. Da própria carne, né? Que é a carne, né? Que é a nossa carne terrível, que se levanta em momentos assim terríveis, assim, e perigosos, porque a gente pode colocar tudo a perder por sugestão da nossa carne. Um exemplo claro disso, até você estava ministrando a respeito disso na igreja esses dias, é sobre José e a mulher de Potifar, que ele tinha tudo para ter um relacionamento com ela. E o que será? O que será que aconteceria se nós estivéssemos no lugar dele? Será que o inimigo não ia falar: olha, meu amigo, isso, se ajeita aqui com essa mulher, não é sua, mas não importa, ela foi com a sua cara. Se ajeita com ela aqui, porque aí você é estrangeiro, você não tem ninguém por você. Você achou uma mulher que te ama. Ama nada, né? Mas ama. É verdade. Se ajeita com essa mulher, porque no final das contas, quem domina o negócio aqui é essa mulher. Ele já devia ter visto a situação, quem é que controlava a coisa ali dentro. E bem essa mulher que parecia ser poderosa, se apaixona por ele e oferece a ele uma opção dele ser infiel a Deus. E olha, pastor, que é triste porque ele não tinha esposa, ele não tinha mãe, ele tinha sido vendido pelos irmãos, estava longe do pai. Olha, parecia um prato muito cheio. Um homem escravo numa terra estranha. Nossa. Era uma pessoa, um homem apenas. Não tinha direito de nada. Não tinha. Direito pelas leis do próprio Egito. Ele não tinha direito de nada. Se ele falasse alguma coisa, não, peraí, você é o escravo. Fica pra cá, você não tem direito. Não tinha registro, não né? Tinha registro. Você não existe. Quem é você? Você não é nada. Você não tem registro. Não existe. Não consta o seu nascimento aqui pra nós. Você não existe. Aí uma mulher começa a amar ele, se apaixonar por ele. Poxa, olha que perigo dessa carne, desse homem. E outra coisa, a carência que José devia estar. A carência de afeto. De afeto por estar sozinho e por ter sofrido tamanha rejeição dos irmãos dele. Gente, se tinha alguém para estar carente ali, eu não estou dizendo nem carente de um relacionamento sexual, não. Eu estou dizendo carente de alguém que olhasse para ele de igual para igual. Que, olha, a carência devia ser muito grande, mas acima de toda carência tem que estar o nosso temor a Deus. E não adianta nós dizermos: Deus vai entender a minha carência. Não, Deus entende, Deus viu que eu estou carente. Olha, o certo é certo, o errado é errado. E não adianta, porque nós vamos colher tudo o que nós semearmos. Não adianta falar: não, mas ele entende que é porque eu estou sozinha agora, esse momento tão difícil. Olha, cuidado, porque a carne
A carne, ela agarra, ela atraca. E ela luta contra o espírito. Mas nós temos que saber quem é que nós vamos fazer vencer. Quem é que nós vamos fazer vencer nesta luta? Pastor, isso é tão importante e é um momento tão decisivo, porque José, ele estava em plena trajetória, ele ainda tinha um pedaço bom para andar ainda, mas ele já poderia ter acabado ali, com um plano perfeito de Deus para a vida dele. E olha, eu não sei se você entende do que eu estou dizendo, mas existe um plano de Deus perfeito para a sua vida e para a minha vida. Mas muitas vezes, por causa desses atalhos, nós perdemos a possibilidade de estarmos nesse plano perfeito. E aí, até podemos gozar de um plano que não foi o plano perfeito, de uma vontade permissiva de Deus e não perfeita. É verdade. Olha, pastor, é realmente uma coisa tremenda. Por tudo isso que nós estamos vendo aí, se nós trouxermos para o dia de hoje, talvez você esteja aí passando por uma luta financeira muito grande. E de repente lá na empresa, lá na firma onde você trabalha, você viu ali que houve uma brecha. E se você fizer alguma coisinha ali, você pode tirar aquilo lá, ninguém vai perceber. E de repente você está ali naquela situação. A nossa carne, como nós lemos aqui, ela vai sugerir tudo aquilo que vai nos tirar daquele problema. Mas a coisa não fica apenas nesse lugar, talvez escondido, que você possa estar vendo que está. O negócio está diante de Deus. E José, se ele fizesse isso, simplesmente, ele ia ser riscado daquilo que Deus já havia falado para ele. Porque Deus tinha algo excelente. E é por isso que situações assim acontecem. Quer ver um exemplo, pastora? Se nós vemos na Bíblia, nós vamos ver que Moisés pega o povo do Egito para levar para a terra prometida. Sim. E eles estavam andando ali, naquele percurso do Mar Vermelho, até Cades Barneia, que é a primeira cidade. Aquele povo iria demorar ali um mês e meio, porque eram muitas pessoas. E eles chegaram ali e Moisés falou, Deus falou com Moisés, mande espias para olhar a terra. E Moisés pega 12 príncipes, não era qualquer um, era um chefe de cada tribo, e manda eles para olhar a terra, espiar a terra, se a terra era tudo aquilo que Deus havia falado. Pastora, é uma coisa tão tremenda, porque Moisés chega e manda, os espias entram na terra e voltam. 10 deles falaram aquilo que eles tinham entendimento. Sim. Eles discerniram daquilo que eles achavam. Que a carne sugeria. Mas Deus não mandou fazer isso. Deus mandou olhar para ver se a terra era tudo aquilo que ele tinha falado. Não mandou olhar para os espias, não mandou olhar para as cidades fortificadas. E foi nesse momento que aqueles 10 chegaram diante do povo e falaram, a terra é tudo isso que os nossos pais falaram, só que existem gigantes, nós não podemos. Sim. Aquilo foi uma atitude exatamente... O enfoque deles da carne. Foi no lugar errado. Né? Foi o discernimento deles, mas Deus não pediu para eles discernirem. Sim. Deus mandou eles verem, porque eles iam entrar. E simplesmente naquele momento eles trazem essa contaminação ao povo. O povo entra naquela palavra, nós não podemos, e agora Deus vai nos deixar. E simplesmente eles ficaram 40 anos na terra do Egito, do deserto. Tudo isso irritou a Deus de uma forma tremenda. Por quê? Porque eles murmuraram. Eles não creram naquilo que Deus havia falado e permitiram que a sua carne, que o seu desejo
viesse estar acima daquilo que Deus havia falado. Por isso que nós falamos no começo, não é por força carnal, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém. Se Deus entra em alguma coisa, se Deus quer levar você a um lugar, e certamente, se você está nos escutando, é porque Deus já falou alguma coisa com você. É porque já houve situações assim como Potifar, como José, lá na casa de Potifar. Alguma situação que você talvez agora pensando, você possa falar, puxa vida, por que eu não fiz aquilo? Ia resolver a minha vida, ia mudar a minha história, eu não ia passar por isso. José depois daquilo vai para a cadeia. Fica mais de 14 anos na cadeia, de 14 a 18 anos ele fica ali na cadeia, porque ele saiu de lá com 40 anos. Tem também um arrependimento que o inimigo pode ter lançado por ele ter feito a coisa certa. Isso é um ponto que quase a gente não se ouve falar. O arrependimento por fazer a coisa errada é normal, a gente semeou. Mas o arrependimento por ter feito a coisa certa. Por quê? Infelizmente, a gente acaba de fazer uma coisa certa aqui e a gente já fala, opa, o que eu vou ganhar com isso? Me dá a minha parte, me dá, agora eu já fiz, agora me paga. E com Deus não é assim. Precisa ficar provado no mundo espiritual que a nossa obediência não foi barganha. A nossa obediência foi por amor. E José é o maior exemplo disso. Imagina José na cadeia, pastora. Na hora que ele chegou no cárcere ali, ele deitado naquele lugar que ele estava lá, pensando, puxa, eu tinha a casa de Potifar nas minhas mãos. Eu que comprava, eu que saía, eu que era livre. Ainda que eu era escravo, mas eu andava como homem livre, eu tinha vestes novas, eu tinha um lugar, um quarto. Por que eu não fiz aquilo lá? Mas é aonde ele podia até pensar, podia até vir seta na mente dele, mas era exatamente nesse momento que ele olhava para cima e falava, não, mas eu tenho um Deus que fez uma promessa. Bendito e a promessa que Deus fez nas nossas vidas, ela não é invalidada por nada. Se o Senhor falou, ainda que talvez possa ter andado por vários caminhos, e às vezes até as pessoas que estão à nossa volta olham e falam, poxa, mas Deus não tinha uma promessa na sua vida? Por que aconteceu isso? De repente você chegou num lugar e voltou para outro lugar, ali mirrado, ali que talvez mas o Senhor, Ele tem a sua palavra. E o que o Senhor está fazendo agora é gerando algo espiritual, é trazendo a nós os princípios, os valores da palavra. Amém. É nós estarmos firmados naquele que é, no eu sou, não naquilo que eu sei, porque o nosso eu sei impede o eu sou de trabalhar na nossa vida. Amém. E o Senhor quer fazer algo na sua vida agora, mas para que Ele faça, nós temos que saber que a cada dia, a cada momento, no sair, no andar, no pegar um ônibus, pegar uma van, pegar uma lotação, entrar num lugar, nós temos um Deus a quem nós prestamos conta. E aquilo que eu faço não depende das pessoas que estão em minha volta. Aquilo que nós fazemos não é para que outra, é para que o nosso Deus possa nos assistir. E Ele está nos assistindo. Por isso tenha certeza de uma coisa, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o momento, talvez a prova que você está passando, mas nós como ouro temos que ser provado no fogo. Amém. E é exatamente nesse momento, talvez em que ninguém esteja te olhando, nada esteja acontecendo, é exatamente agora, não é porque ninguém viu, mas é porque nós tememos a um Deus que zela para que a sua palavra se cumpra, e certamente toda palavra que foi escrita vai se cumprir nas nossas vidas. O Senhor é Deus. Você pode ter certeza, a prova virá, a situação virá, talvez já veio, talvez aconteceu. Não se arrependa de você ter feito certo. Amém. Olhe para Deus, para cima, porque dele vem o nosso socorro. Oh, bendito é dele que vem o nosso socorro. Abacuque, quando ele estava vendo a nação de Israel toda destruída por olhar para outros deuses, por sair fora da presença de Deus, e por ele ver aquilo que estava acontecendo, ele olhava para a malhada
gado, ele olhava para o pasto, olhava para o fruto e não via nada, mas ele pôde dizer: ainda que o produto da oliveira Glória minta, a Deus. ainda que não haja vaca nos currais, ainda que tudo possa ser contrário, as pessoas se levantaram contra mim, as pessoas não querem mais nem passar pela calçada que eu estou indo. Se você encontra alguém, você vê a pessoa virando a cara e fazendo com que não te viu. Ainda que aconteça tudo isso, saiba que você tem um Deus que é o Deus da tua salvação, e esse Deus, Ele vai cumprir toda a promessa que Ele tem na tua vida. Por quê? Porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe como que o nome do nosso Deus vai ser glorificado? Quando nós andarmos em espírito, quando nós tivermos atitude de homens de Deus, como José teve, sair correndo, e ainda que o peso da palavra da mulher de Potifar era muito mais, porque o outro era escravo. Aí a mulher chegou para o seu marido e falou: olha, ele tentou me seduzir, olha a túnica dele aqui que ele deixou porque ele saiu correndo, ele não queria nada com ela. E o que aconteceu? Ele foi para a cadeia, mas ele foi com o Deus da sua salvação, que honrou e colocou ele como segundo homem no Egito, o homem mais influente na vida de Faraó. O Faraó simplesmente entregou o Egito na mão dele. E glória seja dada ao nome do Senhor, porque esse é o Deus. Isso, pastora, é ter visão de quem é Deus, visão daquele que, e olha que coisa tremenda, porque nós vemos que o próprio Faraó não tinha visão. Ele teve o sonho, mas quem interpretava o sonho era José. E José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E porque Faraó não tinha visão, Faraó disse: José, tome conta do Egito. Glória a Deus. Tudo está nas tuas mãos. Aí o homem que tinha visão espiritual de Deus, esse homem entrou pelo caminho. E nós vemos o que aconteceu. Todas as nações da terra foram abastecidas, porque José, nos 7 anos de fartura, ele guardou, ele não esbanjou. Depois, quando veio 7 anos magros, 7 anos de miséria, ele tinha os seus celeiros cheios, porque ele teve visão de Deus. Tenha entendimento, porque esse entendimento vai levar você a lugares que você não tem ideia, e a promessa de Deus não foi invalidada. Certo, pastor? Você sabe uma coisa que faz nós nos cansarmos de fazer o bem? É quando são duas situações. Ou quando a gente faz algo bom para receber aplauso ou reconhecimento de pessoas, ou quando a gente faz algo bom para receber bênção de Deus. Você pode ter certeza que você não precisa fazer nada de bom para receber bênção. Você vai ser abençoado quando você fizer o que é correto, por amor. É verdade. Em ti serão abençoados. O pagamento tem que ser já a alegria de você falar: eu não entristeci o coração do meu pai. Ou então, eu consegui agradar o coração dele. Eu rejeitei isso aqui, que a minha carne estava pulando para eu cair em cima. Mas eu disse não. E eu não estou esperando nada, nenhuma recompensa por causa disso. A frustração de muitos evangélicos vem por causa disso. Porque a gente até obedece, mas obedecemos falando: tá, eu obedeci. E o que eu vou receber de volta? Não entre por esse caminho. Obedeça. E que o seu pagamento seja saber que você agradou o coração do Senhor, de você não ter entristecido e ter alegrado o coração do nosso Pai, e ter conseguido dar uma bofetada no inimigo, no nome de Jesus. E aí sim, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor meu Pai, muito obrigado. Sim, Pai. Pai, nós queremos louvar e glorificar o Teu nome. Oh, meu Senhor. Porque eu sei que nesse momento o Senhor procura na terra homens, Pai, que Te adoram em espírito.
e em verdade. Senhor. Homens que estão dispostos, ó No Pai, nome de Jesus. a caminhar, ó Pai, ainda que seja um caminho difícil nessa terra, Pai. de amor. Senhor, no momento, porque o Senhor levará a lugares de abundância. Sim. Oh, meu Pai, mas ainda que o caminho seja esse, Pai. Oh, Oh, meu Pai, que o Senhor possa levantar essa geração, Pai. Levanta. Homens e mulheres, ó Pai. Oh, meu Pai, Senhor Jesus, que vão cumprir o Teu querer, ó Oh, Pai. Pai. Que vão andar em espírito, Pai. Oh, Senhor, porque nós veremos que não Oh, é meu pela nossa força, meu amado. mas é por aquilo que o Senhor tem, pelas Tuas promessas. Pai, nós abençoamos cada vida, cada Oh, família. no nome de Jesus Abençoamos Cristo, cada no vida, nome Pai, de esse, Jesus Pai, Cristo. que tem se colocado Oh, diante Pai, de Ti, abençoa Senhor. o Teu E que povo talvez na pense terra, que nada aconteceu. Aconteceu sim. Abençoa, Nos céus, o Senhor se agradou, Pai. O Senhor tem olhado Oh, para cada um, Senhor. Manifesta a O Tua Senhor glória, pode estenda as tudo, Tuas mãos e dê a vitória agora, Pai. Abençoa, Em Pai, nome com de Jesus, paz. é que nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Olha, nós vamos ficando por aqui, mas terça e quinta, às 20 horas, sábado, culto de jovens às 20 horas, e domingo, às 18 horas, nós temos culto na Igreja Evangélica Corpus Christi, Avenida Papa Pio XII, 866, bairro Macedo, em Guarulhos. Fique na paz, que a unção e a graça de Deus esteja aí sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Você não está sozinho, sozinha. Você é amado de Deus, é amada do Senhor. Tenha certeza disso. E aquilo que você não consegue entender, o porquê que Deus deixou acontecer tal coisa, ou porque o Senhor está permitindo que aconteça ainda, você não entende. Você ainda vai entender e dizer: Pai, eu te agradeço, porque o teu caminho realmente é perfeito. Beijo grande, fica com Deus e até breve. Se abalou, te louvarei, não pelo que sou, mas porque és digno de louvor. Te louvarei, não pelo que... Olá, eu sou o pastor Carlos Alberto, da Igreja Evangélica Corpus Christi. E eu quero falar algo com você acerca da palavra. Está escrito lá em Mateus 13, versículo 19, está escrito assim: ouvindo alguém a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o maligno e rouba do seu coração. É algo realmente tremendo. Sabe por quê? Porque o nosso problema todo está na nossa mente, está na forma de nós entendermos aquilo que está acontecendo. Quando nós temos um discernimento, um conhecimento da palavra e andamos pela palavra de Deus, do reino de Deus, você pode ter certeza, não vai ficar sem entendimento. Nós vamos compreender, nós vamos entender aquilo que Deus ele deseja. E aí você verá o que o Senhor vai estar fazendo, porque tudo aquilo que bloqueia o nosso entendimento, sabe aonde nós vemos isso? No relacionamento, na forma de falar, na forma de agir, no dia a dia, aí com a pessoa que está ao seu lado, com quem você trabalha. Nós temos visto tantas situações e muitas vezes, em vez de nós vermos algo indo para um lugar de vitória, não, nós vemos a coisa começar a acontecer de uma forma totalmente contrária. Por isso, ouça e entenda o que Deus tem, e você verá que o nosso Deus é Deus poderoso. Olha, nós estamos na Igreja Evangélica Corpus Christi, que fica na Avenida Papa Pio XII, 866. Nós temos culto terça e quinta-feira, sempre culto de campanha, culto de poder, às 20 horas. Eu convido e espero você lá. Sábado, às 20 horas, culto de jovens. E aos domingos, às 18 horas, culto da família. Eu sei que Deus tem algo a fazer na sua vida. Vamos juntos caminhar, porque é certo que o nosso Deus, Ele zela
pela sua palavra para que se cumpra nas nossas vidas. Então ouça e entenda, compreenda e você verá a glória e o poder de Deus. Até lá, em nome de Jesus.